Bom dia a todos então. Como prometido, temos hoje connosco a senhora Aline Galães, vice-presidente do Partido Popular Monárquico, doutorada em História, já foi professora da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, já foi professora da Faculdade de Arquitetura, hoje em dia é professora da Universidade Autónoma. Conta, entre outras coisas, com uma obra relacionada à história dos teatros régios, que é um assunto bastante interessante e que até poderemos explorar mais à frente. E como prometido, eu, na pessoa da Associação As Esquinas, nós tínhamos garantido que traríamos connosco pessoas que partilhassem dos nossos valores, portanto, valores ligados à cristandade, por um lado, e valores ligados à Portugalidade, por outro, neste caso, popularidade mais monárquica, que se assume como a nossa principal raiz. E é com um imenso gosto que temos aqui então connosco a Aline. E esqueci-me de dizer que é uma figura relativamente mediatizada, comenta na SIC Notícias, portanto é uma figura relativamente popular na nossa televisão. E fazemos aqui esta breve apresentação e dou agora a palavra à Aline para dizer o que achar melhor para já. Olá, bom dia. Bom Bom dia, dia, Francisco, bom bom dia a dia, todos. Aline. E realmente eu agradeço o convite. É sempre bom falar sobre os nossos valores e sobre a monarquia e, obviamente, a história de Portugal, que, como algumas pessoas não sabem, porque pensam que eu sou ucraniana, nascida na Ucrânia, não. De facto, tenho uma ascendência ucraniana, mas o meu pai é português. E, e realmente eu me sinto portuguesa também, principalmente, né? Portanto, metade de mim é portuguesa e com muito orgulho, porque identifico muito com Portugal, amo muito Portugal, a nossa cultura e a nossa história. E sempre que posso falo sobre o nosso país fora de Portugal, com o maior orgulho. Maravilha, que maravilha. Obrigado, Aline, pelas palavras. Realmente é verdade, a maior parte das pessoas tem a percepção de que o teu berço é a Ucrânia e que és. E nunca lá fui sequer, nem a A minha mãe. sério? Nós nunca pusemos o pé na Ucrânia. Ah, pá, que Várias interessante. vicissitudes, a nossa família tinha sido perseguida nos tempos portanto, da União Soviética e alguns dos familiares que ficaram por lá tiveram complicações devido enfim, a questões políticas, como devem calcular. Então sempre tivemos algum receio em regressar, mas sempre com muita vontade de lá ir, e depois Claro. fomos adiando por vicissitudes da vida e agora infelizmente vamos ter que mesmo adiar. Pronto, agora nesta altura é Então impensável. não é de todo possível, mas enfim. Mas é um sonho que tu alimentas, portanto, Sim, muito, muito, muito. É um grande sonho de ver a terra dos meus antepassados. Pá, isso é Claro. maravilhoso. Não, isso é maravilhoso, porque eu, se tivesse eventualmente uma ligação de sangue, a algum país que não fosse Portugal, eu teria imensa vontade de conhecer o lugar, nem que fosse para entender quase que, entre outras coisas, as minhas genéticas, as minhas características, ou seja, saber que aquele solo também foi o meu durante algum tempo, não é? Nem que seja de forma Claro, espiritual, quase. claro. E isso é claramente valorizar. Mas ainda Sim, bem. sim. Francisco, já agora, já que estamos a Não, falar não. nisso, eu faço um pouco a comparação, porque, enfim, o contato que eu tive sobre a cultura, a história ucranianas foi através de uma pequena comunidade onde eu nasci, em Porto Alegre, no Brasil, Uhum. portanto, naquela zona que é chamada Europa do Brasil, porque são várias comunidades de europeus que foram emigrados para lá. E, e é tão engraçado porque faz lembrar também, claro, também com o Porto Alegre foi fundada por 60 casais açorianos, não é? Portanto, tem esta componente e foi muito bom quando eu vivi nos Açores, relembrei muitas coisas que tinha aprendido ali. Mas isto para dizer o quê? Que há um fenómeno nas diásporas, e isso aconteceu também e muito com os imigrantes portugueses, quando nós estamos fora da nossa terra de berço, não é? Nossa terra de berço no sentido familiar e de sangue, quando por alguma vicissitude da vida as famílias acabam por ter que sair do seu país de origem
levam para o lugar onde vão, enfim, construir a sua vida, levam as memórias e levam os elementos mais identificativos do seu país de origem, ainda amando-os mais e com mais força, porque é Exatamente. isso que lhes dá, no fundo, a força, mas obviamente a vontade de vencer. Uhum, E uhum. nunca se esquecem do seu país, no fundo, não é? Portanto, apesar de estarem em outro país e respeitarem esse país e a cultura, e isso é uma característica também dos portugueses, como sabes, não é? Todos os nossos imigrantes, e é uma coisa que eu também tenho muito orgulho quando vou apresentar comunicações fora de Portugal, como já aconteceu na Alemanha, na Inglaterra, na Itália, enfim, Sim, e na sim, sim. Áustria, em que as pessoas dizem: Ah, nós temos imigrantes portugueses, nós gostamos imenso deles, são dos melhores portugueses, apesar de manterem arraigada a sua Portugalidade, respeitam o país para onde vão. Exatamente. Coisa que Exatamente. nem sempre acontece, como nós sabemos, com outras Com comunidades outras comunidades, mas que até vêm para cá, e outras inclusive, não é? culturas. Pois, e é muito bonito e eu sinto-me sempre muito orgulhosa quando vou viajar e as pessoas dizem: Ah, mas vens de Portugal, ai, nós temos todo o respeito, para além de dizerem que conhecem Portugal ou que gostam ou que já foram, mas dizem sempre, sempre, sempre: Nós temos aqui uma comunidade de imigrantes portugueses Uhum. já há muitos anos, há muitas décadas, e eles são fantásticos, são pessoas que respeitam, muito bem integradas e que são excelentes trabalhadores e que vingaram e, portanto, têm o maior respeito pelos portugueses. E isso é muito, muito bonito e muito gratificante de ouvir. Muito. É, exatamente. Não, e isso tu dizes é tão verdade que eu noto que é quase que uma relação que eu vejo, sobretudo nos países de origem, ou dos povos de origem latina, por exemplo, que é esta ideia da nostalgia e esta ideia da saudade, que é uma coisa mais nossa. Eu vejo muito, por exemplo, lembro-me, por exemplo, dos italianos que emigraram para os Estados Unidos e que Sim. continuavam a cultivar e a preservar a cultura italiana nas descendências, nas famílias, tanto que elas usavam dialetos italianos com o maior orgulho, a gastronomia continuava a ser praticada, ou seja, não se deixavam aculturar pelos Estados Unidos, apesar de, obviamente, inevitavelmente, até por gratidão e por coisas do dia a dia, acabavam Respeito, no por fundo, não é? respeito, Sim. acabavam por agregar alguns elementos da cultura americana. Eu vejo isso, por exemplo, muito com os italianos e vejo com o nosso povo, exatamente o povo, sobretudo, do que estavas a falar, de França, da Suíça, entre outros, que o amor que eles têm pelo país intensifica-se muito mais do que quando cá estavam e mais. E alguns nem sequer sabiam que amavam o país quando estavam cá É, e chegam lá fora e começam a invocar uma série de elementos que têm saudades e às vezes não é aquela coisa um bocadinho padrão que as pessoas costumam dizer do clima e da gastronomia. Não, falam em pequenos aspectos, ou seja, do idoso típico português, de uma pessoa estar a fazer uma viagem e encontrar aqueles discos antigos expostos à mesa, de ver uma Nossa Senhora e um calendário do Benfica. Ou seja, não é? sim, sim. Nos típicos, nas tascas portuguesas típicas ou nas festas de verão dos Santos Populares, outras. Ou seja, as pessoas não se identificam necessariamente com aquilo que lhes garante conforto ou que lhes garante a sensação de conforto que tenham cá, mas é desses elementos pequenos que preenchem o coração de uma pessoa. É, E não é? E acho que isso que tu estás a dizer bate perfeitamente, porque imagina, podem não ser necessariamente pessoas que tenham conhecimento histórico, ou seja, de saber o que é que teve origem nas façanhas dos descobrimentos ou da Batalha de Aljubarrota, ou uma coisa assim, mas continuam a ter esse amor ao país. E acho que nós termos esse amor ao país das duas formas, seja por conhecimento ou por capacidade intelectual de saber os feitos, seja por sensibilidade,
sim. ambos são completamente válidos. O que eu não aceito e não compreendo é o sentimento de inércia e de indiferença relativamente a esses valores que eu vejo, por exemplo, em alguns dos jovens a quem eu dou aulas. Portanto, para eles é perfeitamente igual. E depois eu costumo ouvir uns a dizer: professor, eu tenho familiares, eu tenho antepassados que ainda estão a viver em Inglaterra, para quem me dera ter nascido inglês, ou de quem me dera ter nascido americano, ou não sei. Isso para mim é reflexo, obviamente, de uma certa ingenuidade e uma certa também ignorância, mas também eu acho que já é um mau caminho moral que essa pessoa está a trilhar. Olha, eu não sei se será um mau caminho moral propriamente dito, mas eu acho que, ainda por cima, nos jovens, eles não têm bem consciência de muitas coisas. Sim, sim. E são mais permeáveis, não é? Mais influenciáveis com aquilo que vão ouvindo ou que vão vendo, principalmente na internet. Eu penso que é mais um problema de, de comparar o estilo de vida, o nível de vida, as possibilidades de Sim, sim. trabalho e as possibilidades económicas que países como os Estados Unidos ou, obviamente, aqui mais próximos, o Reino Unido, têm e disponibilizam às pessoas. Vou-te dar um exemplo. Eu passei estes últimos, assim, há uns dias, passei uns dias em Paris com o meu marido, e estava a ver, estou a rir, mas realmente é mais aquele sorriso de como é que é possível. E nós sabemos os problemas que a França tem tido, mesmo a nível económico, enfim, enfim, para todos os efeitos, tem perspassado por toda a Europa. O salário mínimo é 1.300 euros. Pois. Ou volta. É um universo de diferença, claro. Eh, Francisco, quando isso é o que ganha muitas vezes alguém que já tem mais de 20 anos de trabalho em uhum. posições de relevo na sociedade, Aqui em Portugal, exatamente. Portugal. Quer dizer, é mais do que natural que um jovem que também tem essa noção quando vai viajar, ou quando vê, ou quando alguém viaja e lhes conta, que podem ter a possibilidade de ir a um museu, ou de ir a um concerto, ou Uhum. de. Porque os miúdos veem muito as questões pelo aquilo que podem ter fisicamente e Sim, economicamente. sim, exatamente. Fazem estas comparações, em que para nós aqui atingirmos metade desse nível de vida é preciso trabalhar muitíssimo sem garantia. Uhum. Quando olhamos para os noticiários e vemos que temos escândalos atrás de escândalos e ninguém faz absolutamente nada, temos a sensação, meu Deus, como é que se rouba tanto e como é que ainda há mais para roubar? Porque é incrível, assim, o nosso país realmente deve ser extremamente rico, porque depois de anos e anos, tanta gente a roubar, ainda tem mais para roubar. E há um sentimento de impunidade, e a única coisa que nós ouvimos dizer na maior parte destes casos é essas pessoas que são acusadas, e claro, obviamente que há a questão, e que é legítimo a nível de direito, que as pessoas são inocentes até prova o contrário. Sim, Mas sim. quando nós vemos as provas, não é? Quer dizer, e é que tudo muito óbvio, e a pessoa diz: Eu tenho a consciência tranquila. Isto já identifica bem o estado em que está o país, não é? Quando uma pessoa diz que tem a consciência tranquila, das duas, uma, ou realmente não fez, mas mesmo eu não fazendo alguma coisa negativa, e se alguém me acusa, eu não fico com a consciência tranquila até provar que Claro. estou inocente. Portanto, esse conceito de consciência tranquila, enfim. Ou então está tão habituado
que sabe que não lhe vai acontecer nada e, portanto, está com a consciência tranquila que não vai ter nenhum efeito. Quer dizer, é claro que isto tem uma ação junto dos jovens em que começam a fazer este tipo de comparações e começam a pensar, "Oh, mas porquê é que eu estou aqui, não é? Se eu tivesse nascido noutro sítio, eu teria tido outras possibilidades, eu poderia fazer outras coisas. Uh, por isso, claro que a partir daí vem a outra parte que tem a ver com uma posição moral. E isso é verdade. Quando os miúdos tão jovens veem que as pessoas todos nós, independentemente de sermos católicos ou não, temos uma consciência do que é o bem e o mal. Exatamente. É a lei Não natural, é? não é? Temos, pelo menos, a não ser que seja completamente desprovido de consciência. Não, não, mas temos, sim. Sim, Todos nós sim. sabemos o que é que se deve ou não se deve fazer. Não só porque sabemos que se fizermos uma coisa mal vamos ter consequências negativas para nós, para além de serem para os outros, mas porque temos essa consciência. Sabemos que não se devem fazer certas coisas e há outras que são mais virtuosas. Ora, quando os miúdos, porque nós estamos a falar de miúdos, de jovens, que têm um desenvolvimento intelectual diferente do que os jovens de há 20 anos, as coisas estão diferentes. Aliás, há estudos que provam que o QI médio está a baixar. Olha, não me surpreende, mas não sabia. Há estudos que demonstram isso e que se prende com várias coisas, desde não terem uma presença no seu desenvolvimento infantil, não terem uma presença forte do pai e da mãe, enfim, entre outras coisas, mas principalmente falta de leituras, Uhum. porque de escreverem com a mão, porque a relação da Exatamente, escrita da mão exatamente. com o cérebro é fundamental, Exatamente. Sim, sim, está-se a sim. perder e as pessoas não têm essa consciência. Portanto, há coisas no cérebro e, portanto, ligações no cérebro que não estão realizadas desde que têm idade e que deveriam ter sido realizadas porque falta este género de mecanismos. Isto tudo para dizer o quê? Que estes jovens, quando veem que as pessoas que se portam mal, ou seja, pessoas que cometem erros, não têm consequências, Exatamente. mesmo sabendo que aquilo que foi feito, e neste caso, por exemplo, roubar, não se deve, a corrupção é perniciosa a vários níveis, não só para o conceito de país, mas principalmente porque aquele dinheiro que está dentro dos esquemas de corrupção é o dinheiro de todos nós. Exatamente. Portanto, perdem a noção de comunidade e de responsabilidade perante a comunidade. Quando estes jovens veem que isso não tem consequências, pelo contrário, até pessoas que fazem isso não só não são consideradas culpadas, como ainda têm cargos de expressão na Exatamente. sociedade Exatamente. e veem essas pessoas se ingrar, não é? Não, é o sentimento de impunidade. E enquanto muitos ficam revoltados porque existe essa impunidade, outros pensam que então, não há consequências, isto é assim, a questão do bem e do mal Exatamente. acaba por ficar igualada. E aí sim a questão moral é muito. Eu acho que estamos a viver tempos muito difíceis, muito conturbados, também porque se perdeu determinados valores ou não Totalmente. se falam Sim. tanto neles, não é? Eu acho que Totalmente. é com isso. Não, Aline, olha, é verdade. Eu vou só depois fazer aqui uma pequena edição, porque isto está a ficar. Temos 7 minutos esta reunião, depois vou ter que Ai pôr que, outra. Não, ai, que não, horror, peço desculpa, não, falei não, não tens demais. que dizer. Não, 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 não. A culpa não foi tua. Ou seja, independentemente de como isto rolasse, acabava sempre naqueles minutos. Mas eu vou Sim, pôr outra e depois colo, está bem? Depois está é bem, só está bem, está bem, está mando-te bem. o link outra vez e vai-se colando. Está Mas bem, o que está eu bem. estava a dizer é muito interessante, até do ponto de vista, estavas a falar da lei moral.
da questão moral, ou seja, que é uma coisa que é transversal a todo o ser humano, e é verdade, porque os próprios apologetas, portanto, os defensores da existência de Deus, falam nisso, que é, existe uma chamada lei moral, que é a lei natural de Deus, que está impressa no coração do homem, e o homem, independentemente da cultura onde esteja, do país onde nasça, da religião que tenha, consegue discernir o bem e o mal de forma tão natural como respirar, por exemplo. Agora, esses conceitos de bem e mal, obviamente que podem ser deturpados e podem ser contaminados por comportamentos desviantes ou por exemplos desviantes, como tu estavas a falar. Essa é outra das razões pelas quais, entre outras, eu sou monárquico. Porquê? Porque se nós entendemos, por exemplo, os nossos pais na família como modelos de conduta moral, que são os que estão mais próximos de nós e que são aqueles em que mais confiamos, se nós temos a ideia de uma figura paternal nacional, ou a figura de uma maternal nacional, seja um rei ou seja uma rainha, e nós sabemos que, ao longo da história, comparativamente à generalidade, ou quase todas as figuras republicanas, desde presidentes a primeiros-ministros, uma parte muito significativa dos nossos reis tinham uma conduta virtuosa de galhardia, de coragem, de exemplo, de patriotismo, de amor ao povo, de amor à soberania da nação. Aquilo que acho que era o que o Dom Dinis falava qual era a expressão que ele usava? Da honestidade pública. E isso fazia com que as pessoas da época, muitas das vezes não era só por uma questão de imposição, as pessoas da época aclamavam e adoravam muitos dos reis, mais aqui em Portugal do que noutros países, graças a Deus, como por exemplo a França ou a Inglaterra, que eram coisas bem mais conturbadas e eram reis bem mais despóticos e frios comparativamente aos nossos. Havia essa ideia de que se a figura máxima da nação é uma figura que contém virtudes intelectuais, virtudes morais, virtudes políticas, virtudes até simbólicas, então é mais fácil eu confiar na minha própria nação, que é representada por aquela figura, do que por uma figura que já esteja completamente contaminada, como tu estavas a dizer, por casos infinitos de corrupção, de imoralidade, de desvios de dinheiro, de controle de meios de comunicação social. E obviamente que isso cria desconfiança nas massas, isso cria desconfiança nas pessoas, cria desgaste. Qual era a imagem coletiva que as pessoas tinham, por exemplo, com exceção daquelas figuras mais revolucionárias, que as pessoas tinham, por exemplo, do Salazar? É que era uma pessoa que se primava pela honestidade. Era esse o pensamento generalizado das pessoas. Era uma pessoa que, independentemente de tudo, era uma pessoa honesta. Era uma Sim, mas pessoa. ele não foi rei, não é? Não, não foi rei, exatamente, sim, sim. Não, mas eu estava aqui a dar um exemplo dentro como eu falava a falar da República, depois voltei a Pois. falar da República, era um exemplo. É a mesma coisa, já não falando no Salazar, qual é outra pessoa que, por exemplo, a generalidade do povo hoje tem ainda uma boa imagem? Tem, por exemplo, do Ramalhianes, por exemplo, Sim, sim. estás a perceber? Continuam a associar a uma figura de honestidade, a uma figura de serviço público, de compromisso com a nação. Ou seja, desde a da República, nós estamos um bocado órfãos desses modelos, digamos assim, paternais de nação. E obviamente que, falando na questão dos jovens, que é uma coisa que eu vejo, que os miúdos aqui no dou aulas são mais novos que os teus, porque, pronto, os meus são do 10º ao 12º, pá, também não tenho a mesma maturidade que terá um aluno do ensino superior, Olha, não é muito diferente, porque eu não? apanho-os logo a seguir e o que eu noto cada vez mais, salvo algumas exceções, evidente, Exceções, claro. nós nunca podemos generalizar Não, totalmente. não, não, isso eu também tenho alguns que se... Mas eu dou aulas já há muitos anos. Eu comecei a dar aulas na Faculdade de Letras em 99. Portanto, já passaram por mim Tinha eu muitas 3 anos. turmas, não é? Hum, e noto cada vez mais eles vêm infantilizados. Muito, muito, muito. Eh, a nível de conhecimento de cultura geral, é abaixo de zero, na maioria, Completamente, completamente. abaixo de zero, não têm noção de absolutamente nada, têm muitos preconceitos, estão muito estereotipados, e é muito triste ver jovens
em estereótipos mais do que pessoas mais velhas, porque normalmente Sim, são as sim, gerações mais velhas que estão mais arraigadas a estereótipos, enquanto que os miúdos têm a tendência, ou é suposto terem uma mente mais aberta enfim, como uma esponja a tentar, não é, no fundo, absorver toda a informação. Eu não vejo esponja nenhuma. O que eu vejo é miúdos quase que automatizados exatamente. e, e que não pensam, não aprenderam a pensar por eles e terem um espírito crítico. Outra vez, gravar. Ok, então, Aline, desculpa, onde tu estavas está perfeito. Obrigada. Estava a falar de ver que os miúdos cada vez menos têm sentido e também há uma outra. É um outro pormenor que eu noto, mas não é só nos miúdos, eu acho que é na sociedade em geral, que cada vez mais estão polarizados em extremos. Ou seja, ninguém consegue rebater as ideias com argumentação. Partem logo para a ofensa. Por exemplo, eu até posso não concordar contigo sobre a maneira como tu vês a figura de Salazar. Eu, se calhar, acho que, independentemente dele ter sido bom para as finanças, ele teve alguns comportamentos que eu não concordo dentro de um país que deve ser democrático. Mas eu Uhum. não te ataquei, ou não te ataco, Sim, percebes? sim, claro. Posso dizer-te com naturalidade que sim, pode ter feito algumas propostas, principalmente a nível económico, entre ali logo ao início, que estabilizou o país, que estava numa desgraça, principalmente depois da Primeira República toda aquela situação de ditadura militar. Mas não concordo com muitas das posições que ele tomou ao longo dos anos relativamente a outros quadrantes políticos. E que houve, de facto, que houve censura, que houve também perseguição política, etc. Posso não concordar com isso, mas não começo a chamar-te logo nomes e a dizer que tu és um fascista porque defendes a figura de Salazar, Sim, sim. tu É o não que és um acontece, democrata, é o que e acontece hoje. percebes? Sim. E o que eu vejo, o que é extremamente perigoso, é que os próprios jovens começam-se a atacar quando alguém discorda. E há aqui dois elementos, ou dois resultados possíveis. Se calhar há mais, mas há dois que me preocupam particularmente. O primeiro é as pessoas acabam por se calar porque não querem conflitos e não querem ser apelidadas com determinados rótulos. Rótulos, certo, certo. E então elas não defendem o seu ponto de vista, mantêm-no, mas não o verbalizam e ficam silenciadas, o que não é bom, porque é da discussão saudável que se consegue progredir. Ou então, um outro processo que é o elevar do tom e a crispação e a falta de diálogo, fazendo com que a sociedade fique de tal forma extremada que pode resultar em comportamentos perigosos que nós não tínhamos em Portugal. Ou se tínhamos, era numa percentagem muito pequena. Porque há sempre arruaceiros, não é? Uhum. Mas não era ao ponto de movimentar a sociedade. E isto está-se a tornar preocupante, muito preocupante,
porque Portugal, que era um país mais ameno, acolhedor, independentemente de alguns desacatos que iam acontecendo, mas que na sua maioria era agradável de se estar socialmente, Sim, sim, sim. está a tornar-se muito diferente, muito crispado, e nós vemos isso também como resultado em eleições. As pessoas, e na política, começa-se a notar a preocupação mais em soundbites, como se costuma dizer, não é? Ser, portanto, aparecer nas redes sociais e falarem naquilo que nós dizemos publicamente, de forma, como se costuma dizer, incendiar as redes Incendiar. sociais. Vejo mais políticos preocupados com isso, porque isso vai acarretar mais notícias que depois pode separar mais as águas ainda mais, e isso vai desencadear votos no futuro, do que propriamente preocupados com o país e com medidas concretas para melhorar a nossa Exatamente. vida. Mas é muito E interessante. depois temos, desculpa Nada, nada, interromper-te, nada, nada. mas Diz, temos diz, que ver. diz. E aqui vou buscar aquilo que estavas a dizer há bocado, da ideia do pai é muito complicado falarmos em pai da nação ou de pai da pátria, porque estamos a ver outro género de tempo e as pessoas podem interpretar mal porque não contextualizam este sentimento, não é? Que ao longo dos séculos perpassou em Portugal e em outros países. Mas haver uma figura, de facto, mediadora, superior a questões e quesilhas políticas e problemáticas, que tem, obviamente, identificação com o nosso país e que o ama e que se preocupa, Exatamente. e que supostamente deveria ser a entidade máxima do país. Neste caso, como infelizmente vivemos em República, será o Presidente da República. Se nós continuássemos a ser um reino, seria um rei. Essa figura que tem que estar acima destes problemas e ser o fiel da balança para manter o equilíbrio, muitas vezes, no caso que nós temos visto da República, não tem tido esse papel, não é? Por isso é que é Vai interessante. alimentando polémicas atrás de polémicas, Exatamente. não Por isso, é? Alvin, é que eu acho. Diz, desculpa. Diz. Não, 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 diz tu, ias dizer qualquer Não, coisa. não, porque estavas a falar e eu estava a concordar com o que estavas a dizer, e isso para mim Hum, intensifica ainda mais a ideia, o sentimento da orfandade, de um povo relativamente a uma referência maior, como estavas a dizer, a uma referência a uma máxima, a expressão máxima numa pessoa daquilo que é a nação, ou daquilo que ela deve representar para a nação, e as pessoas não têm essas referências. E tu estavas a falar muito bem daquela questão da a vulgarização do debate político, quase uma infantilização de todos os lados. Eu, por exemplo, ainda há pouco tempo estava a fazer um trabalho de mestrado, mestrado de ensino em História na Faculdade do Porto, e fiz um trabalho sobre o Fontes Pereira de Melo. E o que é interessante? Eu tive que ir ler, tive que ir a vários arquivos e tive a oportunidade de consultar as intervenções parlamentares dos deputados da época e verificar sim, a diferença, o quilate, a capacidade, a retórica, daquele tempo, não é? Comparativamente ao que há agora, que é aquilo que tu dizes, que é o insulto fácil, são as ironias, são coisas extremamente infantis, que não produzem quase nada, que não dão respostas a quase nada. Eu vejo esse discurso e vejo, neste caso, pessoas em oposição de ideias,
mas que apresentam aquilo com uma clareza, com uma lucidez, com conteúdo, com fundamento, até às vezes inspirados em acontecimentos que estavam a haver noutros países que poderiam servir de inspiração para o nosso, para a melhoria de algumas questões que o povo necessitava, o povo e a nação no geral. Portanto, é um Sim, contraste muito grande. E isto para mim leva-me a crer que eu, por acaso, eu sou da opinião, por várias razões, não só razões religiosas, como posições sociais, políticas, eu acho que a degradação do mundo e da sociedade como a conhecemos hoje começou no liberalismo para cá e foi pronto, e foi uma coisa que já que se desenvolveu desde então, em quase 200, mais de 200 anos, e eu acho que essa é a verdadeira gênese do que está a acontecer hoje, porque eu acho que para explicar a contemporaneidade nós temos que ir bastante atrás, ou seja, não é aquela ideia de sim, microcompreensão claro. de 30 ou 40 anos, não, eu acho que é preciso ir ao fundo. Mas depois também, obviamente, que eu Sim. acho que há limites de tempo que, ok, já não podemos ultrapassar, não, Não, percebes? sim, há coisas que vão perpassando, por exemplo, nós temos, ainda podemos ir mais atrás, nós temos, nos nossos comportamentos elementos que foram adquiridos ainda no tempo dos romanos ou ainda antes, não Sim, é? sim, claro. Portanto, é sempre possível traçar determinados elementos na sua origem para milhares de anos antes. Não sei se poderá dizer com honestidade que os problemas que nós temos hoje, ou a degradação moral que nós temos hoje, começa nessa altura, porque ainda antes do liberalismo havia a degradação moral, aliás, como muitos falaram nesses períodos. Mas o que é urgente perceber é que, e quando estás a falar da falta de, de nível intelectual do discurso político comparativamente com o que se fazia no tempo do Fontes Pereira de Melo, por exemplo, e é engraçado porque eu até falei sobre isto há uns tempos numa crónica no Novo, exatamente devido a determinados comentários do primeiro-ministro sobre os queques, não é? Quando ele se Sim, estava a referir à iniciativa liberal, sim, sim, sim. a isto. A pergunta é, por exemplo, qual é o tipo de formação que que os nossos deputados têm, ou as pessoas que estão no governo. Eu pergunto-me qual deles é que leu verdadeiramente a República de Platão. Por Eh, exemplo, sim, ou, não é? Portanto, há uma quantidade de obras clássicas que servem para a formação dos nossos conceitos, mas também de desenvolvimento intelectual para compreendermos não só formas de retórica, mas principalmente para termos uma bagagem cultural e é fundamental nisto, a humildade de perceber que a nossa pseudo-importância é muito pouca. E, no uhum, fundo, eh, algo que os, a classe política perdeu no geral, não estou a falar de todos, obviamente, mas perdeu, de certa forma, a noção do que é serviço público. certo, E é este um dos grandes valores da monarquia. E falou-se concordo. muito disto com o falecimento da rainha Isabel II. A questão de servir, a questão do serviço público, que muitos republicanos não entendem, que é alguém abdicar da sua vida e do seu projeto de vida porque está numa situação que, que, ou familiar, ou enfim, por vicissitudes várias, a história colocou-a
colocou-a a essa pessoa num papel que, obviamente, ela também pode dizer: eu não quero este papel, como aconteceu com o tio da Rainha Isabel II, não é? Ele optou, deixou de ser rei, optou, mas aquela opção dele perseguiu para o resto da vida. Agora, com o Príncipe Harry também, de certa forma. Vamos ver, vamos ver. Mas ele não Sim, está, o Príncipe Harry não está na na linha linha de de sucessão, sucessão. Sim, sim, mas mas. não era, felizmente, não, Sim, sim. não é o herdeiro imediato. Exato, exatamente. Mas aquela ideia de que o rei, porque é que o conceito de ser representante de Deus ou de divinamente estar num determinado local, isso já é um conceito ligado à monarquia absoluta e que já, enfim, já não o vivemos como, obviamente, as pessoas no século XVII, XVIII viveram, não é? E que tinham essa ligação íntima entre a figura divina e o rei. Para mim, a ligação, como católica, para mim, a ligação divina entre Deus e a Terra é o Santo Padre. É o Papa, sim. Portanto, e é ele, e, portanto, e fica por ali. E claro, e todas as nossas ligações individuais na nossa espiritualidade, porque todos nós temos uma centelha divina, no fundo, não é? Como se costuma Claro, dizer, claro que e sim. podemos, claro, através mas temos através da oração enfim, e cada um tem a sua individualidade e a sua espiritualidade. Mas, como eu estava a querer dizer, um rei ou uma rainha, portanto, um rei, não, um monarca, não é perfeito, porque ele é humano, Claro, exatamente, com não é? certeza. E, portanto, a dificuldade de ele ultrapassar as suas limitações e as suas imperfeições ficam mais expostas do que outras pessoas, não é? Uhum. Tanto que, quando estás a falar, as questões de corrupção, infelizmente nós já ouvimos casos de corrupção ligadas a figuras de famílias reais. Já ouvimos falar nisto, Sim, sim, claro. A não é? Espanha, por exemplo, Por recentemente. exemplo. E, portanto, e muitos vão logo em defesa a dizer: sim, mas não podemos esquecer que foi uma figura que foi muito necessária na democracia, e sim, é verdade. Porém, infelizmente, também por esta parte humana, de vez em quando, sobressair sobre o sentido de dever, há esta. E o que acontece é que as pessoas têm a tendência para quando. E aí que está a força da figura régia. É que ela é muito mais escrutinada do que a figura de um presidente da República ou Presente. de um político. Exatamente. Porque ele não pode falhar em momento algum. Nós sabemos que um Presidente da República também não pode falhar ou não deve falhar, mas o que é certo é que vai falhando e não acontece nada. E Sim, 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 passados sim. os anos em que está a exercer aquele cargo, sai daquele cargo e tem tem todas as regalias que tinha quando exercia o cargo, não é? Várias regalias de gabinete, salário, tem uma quantidade de prerrogativas e que são pagas pelo erário público, mas já não exerce o cargo, Certo. não é? Sim, sim. Enquanto que um monarca exerce esse cargo, mesmo quando está a dormir, no sentido em que a responsabilidade está lá sempre. Exatamente. Exatamente. E o escrutínio é cada vez maior perante um monarca. E, portanto, o peso da responsabilidade está permanente. E, no entanto, essa figura tem também a obrigação
de zelar e de olhar para o país e para as pessoas desse país, não só as naturais, mas aquelas que vivem no seu país, Exatamente. não é? Da mesma forma e com um espírito de união e de equilíbrio. Tem que ter sempre isto na sua constante. A grande vantagem, como todos nós sabemos, ou uma das maiores vantagens no sistema monárquico, é que Sim, ele é preparado, a figura do monarca, portanto, a pessoa que vai ocupar aquele cargo é preparado até antes de nascer exatamente. para aquela função. Eu falo muitas vezes nisso, sim. E Aline, tu que falas, já que falas disso, até acabaste por já responder algumas coisas que eu ia trazer aqui para a nossa conversa. Tu não achas que, na tua opinião, a figura da monarquia e a figura do monarca, do rei, não acaba por favorecer, de certa forma, o diluir da divisão social entre esquerda e direita, tanto do partidarismo, do extremismo, que há bocado invocavas, dos dois lados, neste caso. Mas, no fundo, porquê? Porque uma pessoa, até pode ter, num caso, um pensamento de esquerda e outra de direita, que, independentemente disso, a mão está sob a mão governamental do rei, ou seja, na monarquia não existe esse princípio da divisão social semeada pelo partidarismo, até o nome só por si, se formos à questão da semântica, só por si já diz tudo, que é o partido que estilhaça a sociedade, não é? De certa forma. Pedaço, é um É pedaço, como um não pedaço de sociedade, exatamente, isolada numa forma de pensamento. é? Sim, Uh, por isso é que o rei não pode pertencer a nenhum Ainda partido, nenhum não é? partido, exatamente. E eu acho que isso É que o acaba rei também não por. pode ter expressão, não se pode expressar politicamente. Exatamente. E é por isso que eu Tem que agora. ser neutro. Exatamente. E o que eu reparo, por exemplo, estávamos a falar da questão do Reino Unido, mas eu verifico mais isso no Reino Unido do que, por exemplo, necessariamente em Espanha. É exatamente essa ideia, quase consenso, de um consenso público ou de um consenso social, não digo num consenso absoluto, porque nem Nosso Senhor Jesus Cristo foi consensual nesse Deus que é sentido. Deus, não agrada a todos, não é? Exatamente, a velha máxima, mas eu noto mais não digo consenso, mas uma proximidade de consenso social do povo relativamente à sua figura máxima nacional, do que, por exemplo, como Presidente da República. Independentemente da pessoa ter uma sensibilidade, uma vocação mais para o pensamento, que eu discordo completamente, mas o pensamento de esquerda, ou de uma pessoa que tem uma vocação mais para o pensamento de direita. Tu não verificas isso ou não notas isso? Eu acho que isso é bastante notório. Nós vemos até, falaste no caso do Reino Unido, eu penso que em Espanha isso também acontece, apesar do caso da Catalunha ter sido complicado, mas de facto, se não houvesse monarquia na Espanha, ela já não era Espanha há muito Já não tempo. era Espanha, exatamente, Já não era aquele é um Espanha há muito mosaico, aquele é um mosaico de Estados. é, e nota-se que, apesar de haver cada vez mais um alimentar dos movimentos republicanos em Espanha, o que é certo, o rei Filipe, de facto, consegue ainda manter alguma unidade. Mas eu acho que o maior e o mais exemplificativo caso de que o rei une os contrários, Uhum, é o caso da Bélgica. uhum. A Bélgica não há maior não há. A Bélgica até, de certa forma, é um país artificial, não é? Certo, Está certo. completamente dividido. E não sei se te recordas, ainda há pouco tempo, durante ali houve um período, salvo erro, de 2 ou 3 anos, se não mais, em que não havia governo, não se Sim, sim, entendiam. lembro-me de.
quem conseguiu manter o equilíbrio no país foi o rei. Foi o rei, Foi exatamente. o rei. É a pedra angular, Eh, não é? Pois, e tem de facto essa, pro- esse efeito, digamos Uhum. assim. Esse efeito. Concordo, Ora, totalmente. a pergunta que normalmente se faz logo é: e em Portugal? Como é que isso seria? Bem, em Portugal nós temos uma situação delicada, porque temos que batalhar contra muitos preconceitos. Uhum. Concordo, sim. E o primeiro é o primeiro é os cento e tal anos de lavagem cerebral republicana a nível Republicano. nacional, Concordo, não isso é? estou plenamente de acordo. Sim, sim. É muito por isso, É muito porque difícil eu combater isso. vejo, claro que é difícil por vários motivos. Primeiro, porque começa logo com os manuais escolares. Os erros que vejo em manuais escolares já há muitos anos sobre a história de Portugal e sobre a figura dos reis e aquilo que fizeram, e é de bradar aos céus, não é? Podes só Ou dar aquelas. um exemplo, Aline, desculpa, para nós. Olha, posso dar-te um exemplo muito concreto. Sim. Por exemplo, o que eu ouço dizer com muita frequência é que as mulheres não podiam, que a República trouxe às mulheres Ah, sim, sim. a possibilidade de votar. É mentira, Sim, sim, sim. é São aqueles. mentira. Porque Exatamente, as sim. mulheres, quando eram cabeça de casal, no período da monarquia, Uhum, elas podiam votar como cabeça de casal. uhum. Tal e qual, exatamente. Não é? E no início da República, retiraram-nos isso. Exatamente. Outra coisa que costumam vender a imagem do rei Dom Carlos como um bebrolas, Não, uh, e era um e homem tão, pagantes era um paisanas, homem tão e culto, vá. aliás, a Sábado fez uma matéria na altura de assinalarem o regicídio, agora recentemente em fevereiro, 1 de fevereiro, e que só falava nos gastos da família real naquela altura, quando até Dom Carlos tinha retirado uma percentagem da sua cotação para devolver e para ajudar Portugal na altura em de pior crise. Isso, Sim, já, sim, já se falou até nisso várias vezes. Portanto, exatamente. não falam da figura dele como um homem. Diziam que ele pintava umas coisas, mas não falam nele na figura extraordinária de desenvolvimento científico Científico, da náutica, e exatamente, do mar, do exatamente, mar, das sim, sim. questões náuticas. Se Portugal não tivesse tido os problemas que teve a seguir, de confronto político e com a República, muito provavelmente a nossa ligação com o mar e a possibilidade de energia relacionada com o mar tinha sido já desenvolvida há muito mais tempo, porque se tivesse eh, evoluído conforme estava a evoluir a partir dos estudos de Dom Carlos sobre estas temáticas, as coisas poderiam ter tomado um outro rumo. Quer dizer, nós poderíamos ficar aqui horas a falar de vários erros que estão nos manuais escolares, não dizendo com isto, obviamente, que foram tudo mares de rosas, claro que não, Claro houve que problemas, houve erros, claro que houve erros, até o próprio rei Dom Carlos o teve, principalmente os monárquicos, erraram muito, porque utilizaram-se do grupo republicano para combater as fações monárquicas, não é? Uh, Brigando entre si, muitas vezes utilizavam os republicanos como arma de arremesso. E o que é que isto deu? deu É o que deu, claro, exato. deu o que deu. Estavam a crescer, não é? E estavam a crescer Exatamente, pronto, e aproveitaram-se disso. E é uma coisa que os monárquicos deviam
entender que antes de combater os republicanos tem que se apaziguar. Concordo. Olha, ainda bem que falas nisso, porque é o seguinte, e acho que estás a tocar muito bem no ponto e apresentaste aqui um argumentário fantástico no que diz respeito à defesa da monarquia como modelo político em Portugal. Eu também acho que, infelizmente, eu sou monárquico pai desde os 14 anos, e acho que, acho que isso foi, de certa forma, um estímulo pelo gosto da história, que me fez, no fundo, ter contacto com a grandiosidade dos feitos dos nossos reis e das nossas dinastias mais douradas. Tanto é que era eu que pedi aos meus pais para visitar sítios históricos em Portugal, quando era miúdo, sei lá, eu sou de Viseu, eu Muito bom, muito bom. é, é verdade, eu sou lá de Viseu e eu pedia muito aos meus pais, epá, vamos conhecer o Atenção. Castelo de Guimarães, vamos conhecer, explorar o Porto, vamos explorar. Eu fazia Lamego. Lamego, etc. Ou seja, eu pedia muito isso. E depois, obviamente, que fui crescendo e ganhando uma maior consciência. E eu, quando fui para a faculdade, que eu também estive na Faculdade de Letras, mas como estudante, e Uhum. eu quando vim para a faculdade estudar, para Lisboa, eu estive sensivelmente um ano no Partido Popular Monárquico. Não tive mais tempo Quando é que isso foi? em 2015. Portanto, na altura tinha Nem 18 te anos. vi por lá, nem te vi por lá. Não, por duas razões. Era mais magro e mais novo. Foi por isso que Mas não. não te vi por lá, não te vi por lá, Eu 2000. costumava estar na sede, de vez em quando, ali na sede da Luar Camões. Isso é outra coisa, não confundir o Partido Popular Monárquico Com a, com com a a causa causa real. real. Exatamente, a causa real. Exatamente. São Eu ia coisas lá. diferentes, são Sim, sim, coisas sim. diferentes. Mas eu cheguei a estar em reuniões com o Diogo Martins Severino, com Sim, o. claro, Diogo, sim. E o Sim, que é então, mas isso não é o PPM, atenção. Não, não é da causa real, não, mas aí era PPM mesmo, aí era PPM mesmo, nas reuniões. Não Mas te... as reuniões, o PPM não se a última vez que o PPM se reuniu no Chiado, Ah, não, mas eu não, não, ali, eu aí não estou a dizer que foi no. Aí não estou a dizer que a reunião não foi no Chiado, as reuniões, era na não. Junqueira, ali da Travessa da Algumas delas até Pimenteira. foram perto da Avenida da Liberdade, aquilo na altura pelo menos variava. Mas era. Eu lembro, então estava lá esse rapaz, estava lá o outro que era o outro senhor que era o Nuno Albuquerque. ah, mas Pois, mas estás-me a falar da juventude monárquica ligada à causa real, não é ligada ao partido. Atenção, Francisco. sim, mas eu não tive como militante, eu tive como simpatizante, digamos assim. Ou Sim, seja, sim, porque sim. eu, Mas mesmo assim, as pessoas que tu me estás a nomear são pessoas que não estavam no partido, que pronto, sim, estavam ligadas à causa real. certo, Atenção, certo, são certo. coisas completamente Sim. diferentes. Aliás, a maior parte das pessoas que estão num lado não se fala com a maior parte das pessoas que estão do outro. Atenção. Bem, não, no caso, essas pessoas que eu estou a falar é que foram as pessoas que me encaminharam para aí, na altura, mas isso também já foi há. Mas isso não é o partido, mas é Da causa real, sim, sim. a causa. Mas Sim, pronto, sim, isto sim. foi há coisa de 8 anos também, já se devem Eu ter também alterado. estou ligada à causa já desde miúda. Já não sei se entretanto algumas coisas, mas de qualquer forma eu não estive envolvido muito tempo, até porque eu na altura tinha outras ambições, até ligadas à literatura, mas enfim, isso aí já são assuntos à parte. Mas o que eu notei, entre outras coisas, e que é um dos fatores que são mais apontados pelos os antagonistas, não é, do movimento monárquico, é a ideia de um certo elitismo social que se verifica no movimento. E isso que é uma das principais aversões que as pessoas sentem, que é, utilizando uma expressão mais coloquial, aquilo é uma reunião de betos, não é? É aquilo que as pessoas usam, não é? Coloquialmente, e depois dizem, não, mas aquilo é uma reunião de vetos, aquilo é apenas um seio de proteção de privilégios, de questões de heranças, enfim, falava-se muito nisso, e era uma das coisas que as pessoas até usavam para me perseguir, sobretudo numa faculdade com uma dimensão muito,
marxista como do saberás. Pois, então não, eu tirei curso também na Faculdade de Letras e eu recordo-me bem que as coisas Da eram perseguição, não é? Da explicadas. perseguição. Sim, 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 sim. Aliás, até hoje, em alguns sítios, eu tenho problemas por saber que eu sou monárquica e sou prejudicada. Sim, 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 exato. É uma coisa muito Porque as comum. pessoas partem do pressuposto que nós defendemos os privilégios e, portanto, e que somos muito elitistas e Exatamente, exatamente. achamos que temos que estar acima deste ou daquele. Nós não achamos isso. Nós achamos é que há um que está acima de todos nós, Concordo. um está acima de todos nós para servir-nos, que é o Exatamente. rei. Não tem nada a ver com a ideia que as pessoas. E que tem que ser um juiz, claro que tem que ser tratado com respeito, não é? E que é um juiz no sentido de apaziguador da sociedade, e por isso é que eles têm que estar acima de questões políticas, de questões sociais. Ele é que está acima, não somos nós. E nós Exatamente. vemos ao longo do tempo, foi mais o povo que apoiou o rei e que o aclamou do Sim, que a sim, elite. sim, sim. Então, nós Atenção, até temos aquele caso do. E eu vou só usar este como remate, porque o nosso tempo está mesmo a a acabar. nossa conversa já está longa e temos Até que em tempo. acabar. É verdade, com muita pena minha, porque eu estaria aqui a falar pá, horas contigo sobre estas matérias, pá, que são do meu mais profundo interesse e do mais profundo interesse da associação. E até seria uma honra no futuro podemos contar contigo presencialmente numa palestra ou numa. Claro que sim, seria muito giro fazermos Seria um maravilhoso. debate, não Um é? Ou debate, sim, epá, seria redonda, isso é fantástico e engraçado. estás mais do que convidada. Mas é Ai, obrigada. Está mais que nada, aceito. Obrigada. maravilha. Não, mas é assim, eu estavas a falar desse exemplo, um exemplo que eu me lembro bem, além, por exemplo, do nosso Dom João I, que foi muito aclamado pelo povo, em contraste com os nobres que o traíram, ou muitos nobres que o traíram e que nos traíram. O caso do, sei lá, do Dom Miguel I, que também foi aclamado por uma avalanche Sim, de, ele era muito mais popular, do que o Dom portanto, Pedro. sim, era. Exatamente. Ou seja, e as pessoas, ou seja, eram pessoas do povo, pessoas comuns, pessoas vulgares, pessoas que não tinham nenhum tipo de privilégio, não tinham nenhum tipo lá está, de sangue azul, como estas pessoas hoje em dia, eh, sem qualquer critério e com muita ignorância à mistura, acabam por usar como arma de arremesso. Mas é isso, Aline. Eu acho que olha, está 3 minutos a acabar. O nosso movimento, eu acho que é um movimento, acima de tudo, de ligação do povo ao rei. Não é de uma, Sim, não é de uma ideia de é, nós em cima é, dos outros, ou sobre os outros. Não, não, não. Profundamente isso. É a identificação do povo com o seu rei. E nós, Claro. por exemplo, vemos isso, e só mesmo para acabar, já estamos no fim, Uhum. mas é muito gratificante ver como as pessoas comuns, no sentido no fundo, estão na rua, a maneira como elas se dirigem e gostam da figura do Senhor Dom Duarte, Senhor apesar dele Duarte, ter sim. sido durante anos e continua a ser anos e anos atacado e tentam ridicularizá-lo na comunicação social para Sim, sim, exatamente, sim. no fundo, tentar denegrir a imagem dele, porque isso acontece, mas no fundo as pessoas respeitam-no, gostam dele, identificam-se com ele. E isso é gratificante, É porque maravilhoso. É. é a voz do povo que se identifica com o O herdeiro rei, do o trono. herdeiro do E, trono. e é isso que mantém a nossa chama viva. Não é da pequenina elite que quer voltar a ter monarquia para ter privilégios, não é isso. É ver verdadeiramente que as pessoas na rua que não estão a pensar em política olham para o Senhor Dom Duarte e identificam-se com ele. E Isso genuinamente sim, gostam dele. É isso. genuinamente. É E isso isto nota-se. que Nota-se nos. mostra que Exatamente. o movimento não é das reais ou das causas ou dos partidos populares monárquicos.
o movimento está ainda na gênese do Do povo, povo, porque tal e a qual. figura de Dom Duarte, quando ele e a da família real, quando de facto estão nós vemos que as pessoas sorriem, podem até não, porque têm receio de chegar perto, porque não querem incomodar, mas sorriem e Uhum. gostam e se identificam, e isso é gratificante. É assim, senhor. Aline, olha, obrigado pelo tempo que deste aqui É para a uma nossa honra. conversa, de coração, para a nossa Obrigada. associação. Eu, representante, ou representando a Associação As Esquinas, estamos muito gratos. Fica então um convite e olha, Aline, Deus te abençoe a ti e aos Obrigada. teus e obrigado por tudo, está bem? E boa sorte para a vossa associação. Muito sucesso. Obrigado, Aline, obrigado por tudo. Fica Obrigada, com Francisco. Deus. Obrigada. Também Obrigado, fique com Deus. força. Adeus. Obrigado. Até lá. Adeus. Até breve. Até breve.